Graça e paz, ao Senhor toda a honra, toda a glória, domínio, poder, majestade. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelos livramentos, pelas bênçãos, as tuas maravilhas, tua proteção para com nossas vidas e para com a vida dos nossos familiares. Nós te agradecemos, Senhor. Bendizemos o teu nome, reconhecemos que só o Senhor é Deus, maravilhoso e eterno. Eu gostaria de ler a passagem bíblica onde fala sobre a vida de Jó. Jó foi um homem muito rico que viveu na terra de Uze. A localização dessa cidade é incerta, porém, uma das possibilidades mais aceitas entre os estudiosos é a que Uz ficava em uma região leste de Judá e talvez fronteira com o deserto. Porém, era uma terra propícia para a criação de gado e agricultura. Jó era íntegro, reto e temente a Deus. A prova da sua fidelidade, a prova de Jó, para com Deus, pode ser vista na afirmação que ele desviava-se do mal. Está em Jó 1, e versículo 1. O próprio Deus testemunhou que Jó era um homem mais piedoso, era um homem íntegro e viveu na terra em sua geração. Ele foi um dos homens que podia se dizer assim. Inicialmente, tinha 7 filhos e 3 filhas, ao todo 10, Porém, no total de 10, os 2 primeiros filhos morreram durante o período de intenso sofrimento, a qual ele foi submetido. Intenso sofrimento que ele foi submetido. Depois, Deus lhe concedeu que fosse pai de outros 10 filhos. Jó era casado, apesar da Bíblia não revelar o nome da sua esposa. Segundo o texto bíblico, que a família de Jó provavelmente era bastante unida, pois seus filhos visitavam uns aos outros em suas casas e faziam banquetes, onde se confraternizavam. Nós podemos ver isso na passagem bíblica de Jó 1:4. Jó era um pai que se preocupava com o bem-estar dos seus filhos, e continuamente ele buscava a Deus e orava, se consagrava a Deus pela madrugada, consagrando seus filhos. Também dava sacrifícios, em prol das coisas de Deus, oferecendo a Deus sacrifícios em nome dele e da família dele. Em que época aconteceu a história de Jó? Essa pergunta é difícil de responder, pois não há como determinar com certeza quem foi o autor do livro que traz seu nome, nem mesmo a data que foi escrito. Existe referência do livro de Ezequiel, onde ele menciona ao lado de Daniel e Noé. Jó 42:16. E o papel que desempenhava semelhante do de Abraão. Era o papel que ele desempenhava semelhante ao de Abraão, como sacerdote da família. Podemos encontrar essa passagem bíblica em Jó, capítulo 1, versículo 5, Gênesis 15, 9-10. A riqueza de Jó. Jó possuía grande riqueza e desfrutava de alta posição social. Algumas lendas antigas sugerem que Jó tinha sido um rei, porém nada disso podia testificar. Jó era proprietário, tinha propriedades, 7.000 ovelhas e 3.000 carneiros, 500 jumentas de boi, uma quantidade de gados. Na época, Jó viveu certamente, representava um imponente patrimônio. Para cuidar de tantas propriedades, Jó contava com números
muito grande, um número muito grande de servos e a seu serviço, de modo que, somando de tudo, Jó era o homem mais rico do Oriente. Pode-se ler na passagem de Jó 1, capítulo 1, versículo 3. O sofrimento e a paciência de Jó, segundo o texto bíblico, num certo dia houve uma reunião nas regiões celestiais e os filhos de Deus foram se apresentar perante o Senhor. A melhor interpretação sobre a expressão de filhos de Deus neste texto é a que trata dos anjos. No entanto, no meio deles também estava Satanás, que havia vindo rodear a terra e passear por ela. Podemos encontrar na passagem bíblica de Jó, capítulo 1, versículo 6. Então Deus perguntou a Satanás se ele havia observado Jó. Perceba que foi o próprio Deus que iniciou a conversa sobre Jó para o teste de sofrimento pelo qual foi submetido, Jó foi submetido, mas foi o próprio Deus que permitiu. Diante do testemunho dado por Deus, da fidelidade de Jó, Satanás sugere que toda a sua integridade se devia ao fato de possuir bens quanto desejava. Em outras palavras, Satanás estava acusando Jó de ser uma pessoa interesseira, que só era fiel a Deus porque Deus havia concedido a ele bens materiais, e se fosse tirado aquilo, certamente Jó blasfemaria de Deus, contra Deus. Então o Senhor permitiu que Satanás submetesse Jó a um teste, podendo tocar em sua saúde, que possuía tocar nele, exceto em sua vida, em sua alma. Jó está em Jó, capítulo 1, versículo 12. Com permissão de Deus, Jó perdeu todos os seus gados e seus servos foram mortos a fio da espada. Jó, capítulo 1, versículo do 13 ao 17. Como se não bastasse tudo isso, seus filhos, que estavam todos reunidos na casa de seu primogênito, morreram quando o grande vento soprou sobre a casa em que estavam, e a casa caiu sobre eles, seus filhos morreram. Diante de tanto sofrimento, Jó rasgou suas vestes, rapou sua cabeça, lançou-se sobre a terra e adorou o Senhor. É nessa hora que ele diz as conhecidas palavras: Nu saí da terra da minha mãe e nu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Passagem bíblica que está em Jó, versículo 1, capítulo 1, versículo 21. A doença de Jó. Mais uma vez os filhos de Deus se apresentaram perante a Deus, e no meio deles estava Satanás. Novamente o Senhor perguntou a Satanás, sobre Jó, e dessa vez ele afirmou que Jó não havia blasfemado contra Deus, pois ainda desfrutava de saúde. Então permitiu que Satanás tocasse na saúde de Jó. Tocou na saúde foi aqui, nessa passagem bíblica. Tocou na saúde, perguntou sobre ele. Aí Satanás disse que ele não havia blasfemado contra Deus, pois ainda desfrutava de saúde. Então permitiu que Satanás tocasse na saúde de Jó, de forma que não poderia matá-lo. Está em Jó, está escrito na palavra de Deus, Jó 2, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 6. Assim Jó foi acometido por uma doença terrível, uma enfermidade onde não é possível sabermos que tipo de doença, não é? Existem comentários, que Deus permitiu que essa doença castigasse Jó. Alguns estudiosos chegaram à conclusão que poderia ser elefantíase,
ou um eritema de varíola. A grande dificuldade em determinar o tipo de doença. Muitos chamavam lepra, né? Se dá pelo fato de que a descrição dos sintomas é apresentada em texto poético. Seja como for, o que sabemos é que Jó foi ferido com feridas malignas da planta dos pés à cabeça, né? E Jó, na passagem bíblica que está em capítulo 2, versículo 7, apesar dessa descrição poder representar apenas um estádio da doença, Jó usava cacos de telha para se coçar e para se raspar. Comportamento da mulher de Jó. Ao ver o marido imerso em tanto sofrimento, a mulher de Jó aconselhou a apressar o fim inevitável e amaldiçoar a Deus. Obviamente, ela não sabia que a vida de Jó estava preservada por Deus e fatalmente compartilhava da opinião comum de que tudo aquilo era um castigo divino. A resposta de Jó para sua mulher foi que aquela mulher, que ela estava falando como qualquer louca, possui um sentido de infidelidade e apostasia. Ou seja, Jó lhe disse que ela estava falando como uma pessoa infiel. A situação de Jó era tão complicada que os amigos de Jó, num exato momento, não o reconheceram de longe. Então eles se compadeceram, choraram, rasgaram suas vestes, lançaram pó sobre as suas cabeças. Eles ficaram com Jó durante 7 dias, 7 noites, sem dizer nada, por tamanho sofrimento que via o amigo passar, né? Depois que o silêncio foi rompido por Jó, está em Jó capítulo 3, iniciou-se uma longa formalidade, né, discussão entre eles e seus amigos. Com base nessa discussão, é isso. Assim, olha, Deus permitiu que fosse tirado tudo dele. E o nome dos amigos é Elifaz, Bildade e Zofar. Eram amigos também sábios e ricos. Nós sabemos que o Senhor, ele permitiu tudo aquilo, mas depois foi restituído tudo em dobro. Tamanho sofrimento foi de Jó, né? Quem sabe da história completa. Mas, amados, sinceramente, é uma dor que eu acho que jamais que alguém queria passar por isso. Perder 10 filhos para ganhar 10 filhos depois. Nada compensa, nada. A pessoa passar por tudo que ele passou. Muito sofrimento, muito. Então foi restituído, não é? Aquilo que ele havia perdido, a sua saúde também, as coisas materiais, a sua saúde. E Deus permitiu que a esposa dele tivesse mais 10 filhos. Embora saibamos que nada compensa você perder os filhos para depois ganhar mais 10 filhos. Mas, enfim, as coisas, né, as histórias bíblicas são muito fortes. Tem muitas coisas que a gente não entende. Mas assim é, assim foi. E nós ministramos a palavra de conforme está nas Escrituras. Que o Senhor possa te abençoar, Ele pode. Que o Senhor te abençoe, te guarde no seu infinito amor. Me guarde a nossa família, nos proteja, nos dê livramento de acidente doméstico, acidente na rua, bala perdida, homem sanguinário, não é? Coisas, armadilhas, ciladas que nós não vemos, não ouvimos. Senhor, protege-nos e protege os nossos, Senhor. Livra-nos de todo mal em nome de Jesus e nos abençoa. Assim seja, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima.